Amém, gente. Estamos aqui, né, para o encerramento dessa série aqui no canal sobre confissão e arrependimento, baseada ali em 1 Samuel e Salmo 51, né, 1 Samuel, onde Davi ele peca com Betseba e acontece tudo mais. Eu tenho falado, gravei um vídeo, acho que foi de 13 minutos, contando um pouco dessa história, né? E cara, e o interessante é que no vídeo eu falei sobre nós tomarmos cuidado, sobre nós tomarmos medidas de vigilância mesmo, contra o pecado. Como disse, Davi não era para ele estar lá no palácio moscando igual ele estava, sabe? Era para Davi estar em guerra. Era para Davi sair em batalha, como era costume. Só que Davi não saiu. Davi não saiu. E por esse motivo, Satanás achou uma brecha em Davi e fez ele. E Davi decidiu, achou beleza em Betseba. Eles acabam pecando, Davi acaba se deitando com ela e acontece toda essa história que vocês já conhecem, né? Mas só que depois que Davi faz tudo isso, tem todo um processo nessa história de Davi tentar esconder esse pecado. Então, Davi chama Urias, fala assim: Urias, vai lá, vai descansar um pouco, vai lá para sua casa, né? E só que na tradução original, quando Davi fala para Urias ir descansar, na verdade Davi está falando: vai lá, se deite com sua esposa, tenha relações com ela, porque Davi já estava planejando mal. Davi já falava assim: cara, eu vou fazer ele ter relações com a esposa dele hoje, para para eles saberem que o filho que está na barriga de Betseba é dele, não meu. Porque até então Betseba descobre que está grávida. Davi fica sabendo porque Betseba vem e conta para ele. Então Davi tem essa brilhante ideia, né, de fazer Urias ter relações com a sua mulher e todos pensarem que o filho é de Urias. Só que na verdade é Davi. Só que Urias fala assim: não, ô rei, eu não vou. Eu não vou e é isso, eu não vou. Não vou. Porque não é justo eu estar aqui, eu ir descansar, né? Eu ter ali meus prazeres ali e os homens lá no campo de batalha estão lá ralando. Não é justo isso. E isso, na verdade, é um tapa na cara de Davi, por conta que era para Davi estar lá apoiando os homens também como rei, né? E Urias fala isso para ele, e Urias não vai. A segunda tentativa de Davi de tentar esconder esse pecado é chamando Urias para beber, né? E ele se embebedando, ficando bêbado, ele vai lá e tem relações com a esposa dele, Betseba, para novamente tentar esconder o pecado, né? O fruto do pecado, que foi aquela criança que tá na barriga de Betseba. Só que mais uma vez é uma tentativa frustrada, porque mesmo um bêbado, talvez Urias voltou, né? Voltou com seus amigos lá e juntos lutando, né? Pelo reino. E a terceira tentativa de Davi foi matar Urias em frente de batalha. Falou lá para o cara tava em frente de guerra lá, Joabe. Falou: seu Joabe, põe um cara de frente de batalha aí. E é isso. Então Urias é morto. Betseba, a palavra fala que ela chora, né? E logo depois disso eles se casam. Então, aparentemente, Davi conseguiu o que queria. Davi conseguiu esconder o pecado. Davi conseguiu. O objetivo de Davi se cumpriu, né? Que era esconder e ele conseguiu. Só que num belo dia Deus manda o profeta Natan, né? E Natan diz para Davi: Davi, tinha dois homens, um rico e um pobre. Só resumindo para vocês. Um tinha apenas uma ovelha
o pobre. E o rico tinha várias ovelhas, assim, vários tipos o cara tinha muita ovelha. Esse rico ia receber uma visita muito importante na sua casa. Então, em vez de matar uma de suas milhares de ovelhas que ele tinha, ele decidiu matar a única ovelha que o pobre tinha. Então, Davi, ouvindo essa história, ele fica furioso, fala assim: tem que pegar esse cara, tem que matar ele. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, Natan vira para o rosto dele como um bom profeta, como um verdadeiro profeta de Deus e fala: esse é você. Esse é você, ô Davi. Porque, na verdade, o profeta de Deus, ele não é profeta se ele não traz arrependimento, se ele não traz uma causa, uma palavra de Deus que vai te trazer arrependimento. Se esse profeta só te traz bênção, ele não é profeta. Tá? O verdadeiro profeta, ele causa, tá? Ele é o causador do arrependimento. Deus usa ele para acusar algo, para falar algo que vai gerar arrependimento, certo? Esse é o profeta, então é isso que Natan faz. Natan vem e fala: esse cara é você, ô Davi. Você tinha todas as mulheres que você podia ter, se você quisesse. Você foi pegar a única que era casada, mano. E você manda matar o cara, e você cometeu adultério e assassinato. Então ali Deus amaldiçoa aquela criança e quando essa criança nasce ela morre. Então nós vemos um Davi aqui em Salmo 51, um Davi que tinha acabado de perder um filho, um Davi que tinha acabado de ter um pecado, né, descoberto, um Davi que cai em si. Então esse mesmo Davi, ele escreve Salmo 51, que é sobre esse salmo que eu estou cantando, que que eu joguei a música Lava-me, que eu joguei a música Purifica-me, que eu joguei a música Cria em Mim. Então todas essas músicas foram baseadas aqui nesse salmo. Independentemente ali da forma de composição, algumas letras eu já tinha, mas foi tudo baseado aqui nesse salmo. Tudo que eu escrevi sobre confissão e arrependimento, todas essas canções foram baseadas nesse salmo. Porque é um salmo de dor, sabe? Um salmo de dor, um salmo que Davi acaba de ter um pecado descoberto, cara. Sabe? Um salmo de um cara que tinha acabado de perder um filho. Entende? Então nós vemos um cara angustiado aqui. Angustiado. E o nome dessa série é exatamente Confissão e Arrependimento, porque é um nome do Salmo, né? E isso é muito forte, cara, pelo fato do que Davi escreve, sabe? Davi ele chega a alguns pontos aqui muito interessantes, onde Davi fala: renova em mim a alegria da tua salvação. Então Davi, diante de quando nós caímos em pecado, Davi ele não pediu as experiências para Deus de volta. Sabe? E olha que Davi era um homem que tinha muitas experiências com Deus. Então, Davi era o cara que, lá no secreto, ele matou leão, matou urso para proteger as ovelhas. Davi foi lá e matou o gigante. Então, sabe? Davi era um homem que tinha muitas experiências com Deus. Então, Davi ele não pediu de novo as experiências. Sabe? Diante, quando Davi cai em pecado e ele cai em si, então ele vê que ele precisa de arrependimento, ele não pede as experiências de volta. Sabe? Davi não fala assim: oh Deus, me faz sentir aquilo que eu senti aquela vez. Sabe? Me dá aquela presença que eu, sabe? Não era isso que Davi pediu. Muitas vezes nós vivemos de momentos, nós estamos vivendo de experiências. Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós achamos que talvez um acampamento vai resolver a nossa dificuldade. Nós achamos que ir no monte e ver algumas coisinhas sobrenatural acontecendo vai resolver as nossas dificuldades, mas não vai. O que resolve as nossas dificuldades, o que resolve às vezes os nossos momentos de inconstância é arrependimento. É isso que resolve. Então Davi, ele não pediu as experiências, ele não pediu para ver coisas ou para sentir aquele arrepio que ele sentia antes. Não, Davi só disse assim: renova em mim a alegria da tua salvação. Sabe? Então é Davi falando assim, cara, não importa o que você viveu, independentemente do que você viu no monte,
Se alegre porque você é salvo. Então Davi fala assim, Deus, traz de volta a alegria de ser salvo. Como eu disse no último vídeo do Espontâneo, o diabo, o pecado, ele tira de nós a certeza da nossa salvação. Então ele tira de nós essa alegria de ser salvo. Sabe? Ser salvo já basta. Não importa as experiências que você teve. Ser salvo já basta. As nossas experiências não vão estar no nosso currículo quando a gente estiver lá no julgamento. Não vão estar. Não vão estar. Experiências não vão estar lá. Entende? Então é muito importante nós entendermos isso, que experiências não contam. Sabe? Em Lucas, após os discípulos voltarem, né? Os 72 voltarem, Jesus envia eles e depois eles voltam. Então Jesus envia eles para pregar as boas novas, para expulsar demônio, para fazer discípulos, para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eles vão, passa um tempo, eles voltam, e eles voltam todos eufóricos. Todos felizes, porque, cara, Jesus, os demônios estão saindo mesmo, nós tá falando, estão saindo. Jesus, você não sabe o que aconteceu. A gente viu coisas, então eles começam a contar as experiências que eles tiveram para Jesus. Só que Jesus vira com muita humildade e com muita mansidão e diz, isso é muito legal. Show, parabéns, isso é muito bom, isso é necessário. Só que se lembre de uma coisa, a nossa verdadeira alegria é estar salvo. A nossa verdadeira alegria é na salvação. Então não se alegrem porque vocês estão vendo sinais e maravilhas. Se alegrem porque vocês são salvos. Se alegrem porque vocês são salvos. Então é isso. É isso. Então a nossa alegria tem que estar na salvação. Sabe? A nossa alegria tem que estar na certeza da salvação. E nossa certeza da salvação não é em quantas coisas que eu faço para Deus. Eu posso orar, eu posso cantar, eu posso falar línguas, eu posso ir no monte, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer várias coisas, obras que agradam a Deus, mas isso não me salva. Isso não define. Sabe? Isso não define. Experiência, não define. Não define. O que, na verdade, define a nossa salvação é o nosso arrependimento. É eu falar todo dia que eu não consigo, eu não mereço. Eu não posso, eu não tenho condições de continuar. Porque eu sou falho. Se a nossa salvação dependesse de eu orar todo dia, eu já estou condenado. Entende? Se a sua salvação que você está assistindo dependesse do quanto você ora, você já está condenado, meu amigo. Já está condenado. Então, a nossa salvação não depende dos meus esforços, do quanto que eu faço. A minha salvação, ela é gratuita, ela é graça. Ela foi dada para mim, uma coisa que eu não merecia, mas eu ganhei. Pela cruz nós somos salvos. Agora, diante de Deus eu não devo mais nada e eu sou livre. Romanos 8 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Porque nós somos salvos. Cristo veio e pagou os nossos pecados. Ele não nos livrou do pecado, ele pagou os nossos pecados. A gente não está livre do pecado, a gente não está livre de pecar. O pecado bate na porta todo dia, como bateu na vida de Davi aqui. Davi, um homem de Deus, um homem íntegro e um homem ousado, com N experiências com Deus. O pecado bateu na porta dele e ele caiu em pecado. Então, quem somos nós? Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas nem todo mundo está preparado para fazer o que Davi fez, se arrepender de verdade. Sabe? Se arrepender. Nós não precisamos de mais experiências com Deus, nós precisamos de arrependimento. É isso que nós precisamos. Então, eu encerro hoje essa palavra e eu vou estar gravando mais um espontâneo de louvor e adoração baseado em Salmo 51. Tá? E espero que isso te abençoe. Eu vou lançar separados os vídeos, mas, cara, eu espero que te abençoe, que essa série tenha te abençoado. Eu quero que você comente aí se te abençoou, sabe? Se foi bênção na sua vida isso, se te edificou em alguma coisa, comenta aí.
sabe? Fala no que Deus falou com você, sabe? Compartilha comigo, compartilha esse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu sempre estou falando sobre esses assuntos, eu estou encerrando mais uma série agora com esse vídeo sobre confissão e arrependimento. Deus tem falado muito com isso comigo, sobre essa palavra de Salmos aqui, sobre essa palavra de Davi. Sabe, que nós precisamos começar a confessar, a pedir ajuda, a se arrepender. Evangelho tem a ver com isso. Sabe, experiência é bom, sim, mas experiência não nos leva até o céu. O que nos leva até o céu é um coração arrependido, como Davi diz, um coração quebrantado e humilde, ele não rejeita. Sabe? Então compartilhe esse vídeo, tem te abençoado, em nome de Jesus, meu amigo. Em nome de Jesus, que Deus venha te abençoar, sabe? Independente do horário que você está ouvindo, ou a hora que você está ouvindo, que Deus venha te usar, sabe? Que Deus venha colocar dentro de ti uma consciência de que você precisa se arrepender muito antes de querer ter experiências com Deus. Se arrependa, sabe? Busque ajuda, peça ajuda. Tiago diz que para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, mas não é para qualquer um, sabe? Confesse para a pessoa que seja mais parecida com Jesus que você conhece, meu amigo. Não confesse para qualquer um, não, sabe? Então peça ajuda. Evangelho é sobre arrependimento e é sobre luta contra o pecado. O evangelho não é sobre as experiências que você vive, mas é sobre a luta que você tem contra o pecado todo dia. Sabe, existe o pecado e aquele pecado, sabe, existe o pecado que nós, mas existe aquele pecado que existe dentro de nós, que se a gente buscar, a gente vai cair. Então é contra esse pecado que nós temos que lutar todo dia. O evangelho é sobre isso. Não é sobre eu passar uma imagem de super-herói aqui para vocês, mas é sobre eu passar uma imagem de que eu preciso de ajuda e eu preciso lutar contra o pecado todo dia. Paulo diz em Romanos 7 que o mal que eu quero fazer, eu faço, e o bem que eu sei que é certo fazer, eu acabo não fazendo, porque a nossa carne, ela é errante. Nosso ser é assim. Nosso ser é assim, sabe? Em Romanos, em Coríntios, agora não lembro, é Romanos ou Coríntios, não lembro. Eu vou deixar aqui no vídeo embaixo para vocês saberem onde é. Que diz que se fosse pelos nossos esforços, a lei não podia nos salvar. Entende? Porque a nossa carne, ela não tem capacidade de seguir a lei. Então, se a nossa salvação dependesse de nós seguirmos a lei, nós estávamos condenados, como eu disse. Mas a graça, através de Jesus Cristo, nos salvou. Nós ganhamos isso, sabe? Eu falei isso para as crianças ontem. Eu sou meio ruim de memória, mas eu lembro. Então, em nome de Jesus, tá? Seja abençoado por essa palavra e entenda isso. Em nome de Jesus. Amém. É nóis. Obrigado, viu, por ficar até aqui. É um vídeo longo, entendo, mas, cara, existem pessoas que precisam disso. E envia para as pessoas ouvir isso. Fechou? É nóis.